A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus venha trazer muita luz ao teu dia, que a luz do Senhor venha resplandecer, que aonde estiver algo oculto, venha ser revelado pela luz da palavra do Senhor. Que Deus nesse dia venha trazer clareza ao teu coração, trazendo dentro de você uma resposta para aquilo que você tem buscado de Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar e te ajudar a tomar decisões nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero estar compartilhando uma palavra do Senhor para a tua vida. A cada dia, o Senhor vem falando conosco. A cada dia, o Senhor envia sinais nas nossas vidas. Todos os dias, o que nós precisamos é aprender a prestar atenção no que Deus tem falado. Você sabe identificar a voz de Deus? Nós precisamos aprender a identificar a voz do Pai quando Ele fala conosco. Nós precisamos saber como o Senhor fala conosco. Deus a todo instante, Ele está falando. Deus pode falar através de alguém. Deus pode falar com você através da própria palavra dele, que é a Bíblia. Deus pode falar com você em um louvor, em uma música. Deus pode falar com você de todas as maneiras, até mesmo num sonho. Deus tem uma maneira específica para falar com cada um de nós. E nós precisamos identificar a voz de Deus. Outros vão às vezes até ouvir nitidamente a voz do Senhor falando, mas muitas vezes Deus usa até de sentimentos para falar conosco. O que nós precisamos é aprender a identificar a voz de Deus. Quando nós não identificamos a voz de Deus, as oportunidades vêm e passam. Às vezes, nós deixamos até de concluir o que Deus quer para a nossa vida, porque não ouvimos a voz de Deus. Então, se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos receber a direção que Ele tem para as nossas vidas. E aquela oportunidade, aquele tempo de Deus na nossa vida, ele acaba passando. Por quê? Porque não conseguimos identificar Deus falando conosco, tá? E nós precisamos aprender a identificar a voz de Deus, tá bem? E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, lá em capítulo 3, no verso... Vamos ler a partir do verso 3 até o verso 10. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a carta de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, olha só, vamos prestar atenção nesse verso. Porém,
Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. A palavra aqui nesse verso está dizendo que quando nós não conhecemos o Senhor e a palavra de Deus ainda não é manifestada dentro de nós, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus estava a falar com Samuel, mas Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não lhe fora apresentado ao Senhor. Ainda não foi manifestada a palavra para ele. Então, Samuel, se ele não identificasse a voz do Senhor naquele momento, ele poderia deixar passar aquele tempo de Deus na vida dele. O tempo em que Deus iria começar a falar com ele e mostrar o que ele deveria fazer. O propósito de Samuel não seria concluído se ele não conseguisse ouvir a voz de Deus. Mas, ainda bem que Samuel tinha ali Eli. E Eli era um orientador. Até aquele momento, Eli também não sabia que Deus estava a falar com Samuel, porque Eli ainda não tinha dado a Samuel os ensinamentos, mas desde o ventre, aquela criança, Samuel, desde o ventre da mãe dele, do ventre de Ana, Samuel já era consagrado ao Senhor, já era separado para o propósito de Deus, para a obra de Deus. Então, Deus tinha um propósito para aquela criança. Deus tinha um propósito para aquele menino. Então, Deus queria usar e o tempo era chegado. Há um tempo na nossa vida para começarmos a ter uma ativação em nosso ministério, em nosso chamado, no nosso propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas nós precisamos aprender a identificar isto, a identificar quando chegou esse tempo. E o tempo, uma maneira de nós identificarmos é quando Deus fala conosco. Aqui a palavra do Senhor, anteriormente, o verso 1 e o verso 2, vai dizer que Samuel estava já deitado para se dormir. E ali ele estava já pegando no sono. E Deus falou com ele. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque Samuel estava deitado a sonhar e Deus o chamou no sonho. Ele acordou com isso. Mas depois Deus continuou a falar. E ele ouvia a voz de Deus falar com ele. Então há maneiras que Deus vai escolher para falar contigo. Há maneiras específicas que você vai ouvir e ter mais facilidade de ouvir a voz de Deus. Deus pode falar com você de todas as maneiras, mas cada um tem uma maneira específica de ouvir Deus. Há alguns que ouçam nitidamente a voz, como se tivesse alguém ali no seu ouvido falando. É Deus falando com ela. Há pessoas que Deus vai falar em sonhos e você tem que buscar a interpretação, o discernimento, e Deus vai estar falando contigo. Deus vai te mostrar sinais, acontecimentos na tua vida. Há tantas maneiras de Deus falar contigo. O que você precisa fazer é identificar a voz de Deus, para que você identifique o tempo de Deus na sua vida. Olha só, verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Olha só, Eli agora
pela terceira vez consecutiva. Deus usa muitas maneiras. Se Deus fala contigo uma vez você não escuta, Deus vai usar outra maneira de falar com você. Se você ainda não escuta pela última vez, Deus vai falar com você. Deus age em concordância. Deus traz concordância. E uma das maneiras de saber e ter a certeza que Deus está falando com você é em concordância, tá? Deus vai usar outras maneiras para falar contigo, para trazer concordância, tá bem? Deus não trabalha em divergência. Deus não trabalha em discórdia, mas sim em concordância. Amém? Então Eli percebeu que Deus estava querendo falar com aquele jovem, né? E então, olha só, verso 9. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Deus vai falar contigo. E quando Deus falar contigo, diga ao Senhor: eis-me aqui. Fala, Senhor. Porque o mais importante do falar de Deus é você ouvir. É você identificar a voz de Deus e obedecer ao Senhor. Então diga ao Senhor, quando você tem concordância que é Deus falando contigo, diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. O quanto é importante ouvirmos a voz de Deus. Mas uma coisa que te impede de ouvir a voz de Deus é preocupação, é ansiedade, é frustração, desespero. Tudo isso você não vai conseguir, é turbilhões de pensamentos. Você não consegue identificar a voz de Deus. Você não sabe nem quando é Deus falando. Aquela ansiedade, aquela vontade louca de Deus falar contigo, sabe, tudo isso também atrapalha. Você tem que entrar no descanso com o Pai. Oração, meditação da palavra, consagração. E aí você ouve. Samuel estava descansando. Samuel estava dormindo. E Deus falou com ele. Quando Deus quer falar contigo, não se preocupe. Ele vai falar. Ele vai falar. Só esteja pronto, porque Deus vai falar contigo. Identifique a voz de Deus em meio às multidões de pensamentos. Identifique a voz de Deus na tua vida, nos sinais, o que Deus está te mostrando, o que Deus está te falando. Peça ao Pai ouvidos espirituais para ouvir a voz dele, para que você identifique a voz do Senhor, porque Deus quer falar. Deus quer falar com o povo dele. Deus quer levantar profetas usados por ele. Deus quer levantar mulheres de oração, mulheres intercessoras. Deus quer levantar crianças. Deus fala com as crianças nitidamente. Preste atenção, Deus pode usar uma criança para falar contigo. Na simplicidade, na honestidade dela, Deus vai falar com você através dela. Deus vai usar sinais, acontecimentos na tua vida. Só preste atenção. Esteja disponível para ouvir a voz de Deus. Deus está falando contigo. Só diga, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E Deus vai falar contigo. Preste atenção. Quero que nesse dia você separe um tempo, se consagre e diga: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Pega a palavra do Senhor. Vai meditar na palavra. Vai ler a Bíblia. Deus vai falar contigo. E isso vai ser só o início, porque Deus vai usar outras maneiras para falar contigo. Deus vai trazer a memórias coisas que você já tinha esquecido. Sonhos, palavras,
promessas. Deus vai suscitar isso na tua vida. Peça ao Senhor ouvidos espirituais. Coloca as mãos nos teus ouvidos e diga: Senhor, dai-me ouvidos espirituais. Destapa os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a tua voz. Cala todas as outras vozes, Senhor, e que eu ouça somente a tua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faça uma oração com toda fé, com todo desejo que você tem de ouvir a voz de Deus. E Deus hoje, Ele vai falar contigo. Em nome do Senhor Jesus. Digite aí: eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Pode digitar no comentário. Digite aí no comentário: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Que essa palavra fale contigo no teu coração, porque eu creio que Deus já está falando contigo. Deus já está falando com várias pessoas hoje. Deus está falando com várias pessoas hoje, de várias maneiras. Deus está trazendo resposta. Deus está trazendo a calmaria. Deus está trazendo o aconchego, o refúgio. Deus está trazendo o refrigério sobre a tua alma hoje. Receba. É a voz de Deus soprando sobre você. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero neste momento orar junto com os teus filhos e pedir a Ti, Senhor, ouvidos espirituais sobre cada vida. Toca, Senhor, nos ouvidos, Pai, de cada pessoa neste momento. Assim como o Senhor Jesus tocou nos ouvidos daquele, Pai, que estava surdo e destapou os ouvidos dele para ouvir, Pai, até as coisas naturais. Pai, eu peço a Ti neste momento, destapa os ouvidos, Pai. Destapa os ouvidos espirituais hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que cada um, Senhor, possa ouvir a Tua voz. E que cada ouvido, Senhor, hoje, seja agora saudável espiritualmente. Tira todas as comissões dos ouvidos. Tira todos os tampões. Tira tudo aquilo que bloqueia, Pai, a audição, Pai, dos teus filhos. Todas as vozes venham se calar, Pai. Todas as vozes alheias, pensamentos, meu Pai, conturbados, opressões, venham ser cessados agora em nome do Senhor Jesus. Todos os bloqueios espirituais venham ser cessados agora em nome do Senhor Jesus. Que a voz de Deus venha destapar agora esses ouvidos. Que o sopro do Espírito Santo seja soprado sobre os ouvidos espirituais nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvidos sejam destapados hoje, em nome do Senhor Jesus. Sopra Espírito Santo sobre esta vida. Fala, Senhor, que os teus servos te ouvem. Fala, Senhor, com todos aqueles que estão de prontidão de espírito para ouvir a tua voz. Usa de sinais, usa da palavra, usa, Senhor Deus, das pessoas para falar com cada um, Senhor, de nós. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. E seja vigilante, preste atenção, porque Deus hoje vai falar contigo. E se essa palavra te ajudou, compartilhe essa palavra com outra pessoa. Uma pessoa que precisa de uma resposta de Deus, que precisa ouvir a voz de Deus, ter ouvidos espirituais destapados. Sabe aquela pessoa que você fala e ela não ouve? E você ainda fala consigo mesmo, ela precisa ouvir tua voz. Então envie para essa pessoa, para que o ouvido dela seja destapado nesse dia, em nome do Senhor Jesus, e que ela consiga identificar a voz de Deus a falar com ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Um forte abraço, em nome do Senhor Jesus. Amém.